És tu. Boa noite, irmãos. Sempre um prazer ter-vos conosco, né? Mais uma semana vencida, mais uma semana cheia de lutas, né? Para alguns mais difícil que outros, e para outros. Mas a gente está com todos aqui, como um corpo de Cristo, comunidade, para a gente adorar a Deus também. Para a gente, uma palavra de introdução, que a gente vai dar para o início, ela está lá em Mateus, capítulo 5, verso 7. Mateus capítulo 5, verso 7, onde Jesus, o capítulo 5 e o 6, né, basicamente, Jesus está tratando ali das bem-aventuranças, está tratando ali do código de conduta do reino de Deus, que é esse sermão do monte. Aqui é como se fosse um código de conduta, como Jesus mostrando o que é realmente o reino de Deus para aquelas pessoas. E esse é o sermão do monte. A gente vai estar lendo um versículo apenas, tá? O versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu acho interessante Jesus estar falando da questão da misericórdia para a gente saber que isso tem que estar intrínseco ao cristão, que a misericórdia ela tem que estar intrínseca. Misericórdia é o quê? É eu ter empatia, eu ter proximidade, eu conseguir conversar com a miséria do outro, eu conseguir ter essa proximidade, essa empatia mesmo com o outro, através da miséria que ele passa na vida, ou que as pessoas passam na vida, através das misérias das pessoas, eu posso estabelecer essa ponte, essa relação de empatia, ser misericordioso, olhar para aquele problema, para aquela dor daquela pessoa e imaginar como se fosse eu. Ter essa empatia no momento da dor, essa empatia no momento de sofrimento, essa empatia no momento de problemas. Isso seria mais ou menos a misericórdia que Jesus está tratando aqui. E ele diz, para a gente ser misericordioso, né? Porque a gente alcançará a misericórdia com isso. E é interessante saber porque lá na frente, no mesmo sermão do monte, Jesus está falando o tempo todo sobre isso, sobre eu me colocar no lugar do outro, sobre empatia, sobre eu ter um olhar para a vida do próximo, que é o olhar que nós devemos ter. A gente, como a Bíblia toda vai explicar lá na frente, a gente não, a misericórdia ou qualquer outra coisa que a gente precise fazer no reino de Deus, que Deus nos dá como código de conduta, elas não são para que a gente faça e ganhe a vida eterna. Elas não são um passaporte. O nosso passaporte, como nós temos aprendido aqui, o nosso passaporte é Jesus. O nosso passaporte não é atos que a gente faça, mas esses atos que a gente faz, eles demonstram quem nós somos. Então é um movimento interior que ele se exterioriza, é um movimento que ele sai, é um movimento que ele brota e que ele dá frutos. E é justamente sobre esse tipo de fruto que Jesus está falando, quando se trata especificamente da misericórdia, de nós termos essa empatia, de nós termos conversar com o outro no momento da sua dor, no momento do seu sofrimento, no momento do seu problema, ter misericórdia do outro. Eu acho interessante isso porque eu tive mais ou menos para falar sobre isso, eu tive mais ou menos o link para falar sobre isso nessa semana. Eu estava na pizzaria, né? E apareceu um homem, ele estava muito debilitado, ele estava com problema na perna, ele não conseguia andar direito. E ali eu vi toda a dificuldade daquele homem e eu fiquei pensando assim, ele não estava nem pedindo dinheiro, ele estava vendendo um sabonete, uma espécie de sabonete, né? Ele estava vendendo uma espécie de sabonete para quê? Para ele fazer uma cirurgia, para ele conseguir ao menos tentar andar normalmente, tentar andar na normalidade. E eu parei naquele fato, eu fiquei observando aquele homem e fiquei analisando, porque muitas vezes, por se tornar rotineiro, a gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as pessoas tendo problemas, a gente acaba que a gente se desliga disso. A gente
a gente para de estabelecer essa empatia, a gente para de ter misericórdia do outro, a gente para de ter uma conexão com a dor do outro. A gente só quer ter a gente só quer resolver os nossos próprios problemas, a gente só quer resolver as nossas próprias misérias. A gente não tem misericórdia, a gente não vê a situação do outro e fala, não, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, eu preciso ser empático a isso, eu preciso me ver nessa situação e fazer alguma coisa. E eu fiquei observando que as pessoas seguiam a vida delas normalmente e para elas não fazia diferença aquele homem ali ou não, com todas as debilidades dele, não faz diferença. E esse é o nosso problema, esse é o nosso grande problema, como cristãos, como povo de Deus, como sociedade em geral. A gente precisa dessa empatia de Deus, que a gente está aprendendo aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que são os mandamentos que Jesus dá, amar a Deus sobre todas as coisas e a partir disso amar o próximo como a nós mesmos. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está olhando com um olhar de misericórdia para o outro? Será que a gente está olhando com um olhar de empatia para o outro? É sobre isso que eu queria que os irmãos analisassem nessa noite, dando início ao nosso culto. Amém? Vamos orar a respeito disso, para que Deus possa estar nos iluminando e para que o Espírito Santo de Deus realmente possa nos estar mexendo no nosso coração, para a gente enxergar o outro, para a gente ver quem está do nosso lado, quem está à nossa volta, para a gente ver o nosso próximo, que é quem está perto de nós, é quem a gente pode fazer alguma coisa. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai, nós te agradecemos pela graça de estarmos aqui e nós te pedimos, Deus, que nos ajude a ter um coração mais misericordioso, um coração mais empático com a dor do outro, um coração que olha para o outro e tem compaixão do outro, como o Senhor mesmo fez quando estava aqui na terra, Jesus. Como o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor se movia de íntima compaixão e que o Senhor tinha compaixão, o Senhor tinha misericórdia das pessoas, o Senhor tinha misericórdia daqueles que sofrem. Deus, que não olhemos apenas para nós, que não olhemos apenas para o nosso sofrimento, que não olhemos apenas para o nosso umbigo, mas que nós estejamos prontos para olhar para o próximo, que estejamos prontos para fazer algo na vida do nosso próximo, na vida daquele que aparece, daqueles que vêm a nós, que nós de alguma forma podemos ajudar. Senhor, que essa seja a nossa vida, que nós vivamos de acordo com isso, Pai, que se vivermos de acordo com isso, se vivermos amando e tendo misericórdia do próximo, daquelas pessoas que nos rodeiam, nós estaremos consequentemente honrando e amando o Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite e em toda essa celebração. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que os irmãos ficassem de pé, para a gente poder estar louvando a Deus. Hoje, mais uma vez, o Samuel não pode vir, mas eu creio que semana que vem ele vai estar com a gente. Mas, para que melhor do que as nossas próprias vozes, né? A gente cantando aí como for bonito, né? O pessoal do canto gregoriano, né? Que eles não utilizam, né? Na igreja católica, na Idade Média, eles não utilizavam instrumentos, era só o canto ali dos padres e tudo. Vamos fazer um negócio bem bonito, vamos fazer um coro bonito, de coração mesmo, adorando o Senhor. Que você possa estar se conectando com Deus agora. Amém? Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Ou então, enquanto acredito, preciso até chegar ao fim para descobrir
Atos fala isso. Às vezes a gente está correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não são importantes a fim de eternidade. E que a gente possa estar correndo realmente buscando as coisas com um fim eterno, com um fim adequado. Amém? Agora eu vou cantar uma música que todos nós conhecemos, tá? Exaltado. Aí a gente agora já pode cantar, né? Porque eu vi que a maioria dos irmãos já conhece essa música. Tá? Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Mais uma vez, exaltado. Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei ao Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Amém, Pai. Que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas todos os dias. Que as nossas vidas sejam realmente uma manifestação de quem o Senhor é. Que nós possamos andar em misericórdia, Senhor. Que nós possamos andar em amor, Pai, uns para os outros, em amor para com o Senhor, Deus. Para que a nossa luz, Pai, seja vista nesse mundo, para que a nossa luz seja vista nessa terra, Pai, como verdadeiros agentes do Teu reino, como verdadeiros agentes da Tua justiça na terra, Pai, como verdadeiros agentes de quem o Senhor é, que nós possamos trazer as pessoas, que nós possamos ser cartas vivas, Deus, para trazer a humanidade, para mostrar à humanidade através de ações quem realmente o Senhor é. Pai, essa é a nossa responsabilidade e é isso que devemos buscar. Nos ajuda a buscar isso todos os dias. E nós cremos que o Senhor é a cura, nós cremos que o Senhor é o remédio, nós cremos que o Senhor está aqui para curar os nossos corações desse mundo, para tirar toda essa enfermidade que é o sistema mundano, que é esse sistema pecaminoso de dentro de nós, transformarmos em seres puros, em seres semelhantes ao Senhor, como fomos criados para ser, Pai. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti.
levar essa cura a outras pessoas, ser instrumento, realmente ser canal do Senhor, para levar essa misericórdia, para levar esse amor, para levar essa mensagem na vida de outras pessoas. Nos ajuda, Pai. Amém. Senta aí, gente, fica à vontade. E eu acho que sempre é o momento que a gente vai compartilhar a palavra. Tenho como uma ideia muito importante que é um momento de alinhamento, né? Onde os nossos corações serão alinhados com o coração de Deus. As nossas intenções serão alinhadas ou, na verdade, realinhadas com as intenções do Senhor. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Lucas 10, do 25 em diante. Nós vivemos hoje um tempo de muita ansiedade, síndromes diversas, medos, inconstâncias. Vivemos um período de muitas distrações, período onde a nossa sociedade coloca os valores cristãos, os valores tão importantes da família, como nós conhecemos, de uma maneira muito deturpada, na verdade até flexibilizada, para o mal, de maneira negativa. Eu acho interessante dizer, irmãos, a vocês que nós vivemos um período onde claramente a confiança em Deus não tem mais o mesmo peso que tinha muitos anos atrás. A confiança, de fato, debruçar-se no Senhor, de fato. Aquilo que nós vamos entregar a Deus e não vamos pedir em troca. Nem, na verdade, nós vamos pedir devolução. Confiar no Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Estou falando dessa confiança. Eu observo claramente que nesse tempo presente, a confiança no Senhor, ela tem estado, na verdade, flexibilizada também, junto com os valores, junto com a família, junto com vários fatores, né? Esse posicionamento onde nós de verdade cremos em Deus de maneira absoluta tem se flexibilizado, e a ansiedade, essas síndromes todas, na verdade, fazem com que a nossa confiança em Deus diminua, perca a capacidade, perca enraizamento, perca compromisso. Interessante dizer também, irmãos, que uma pessoa que não confia em Deus por completo ou de verdade, sofrerá muito na sua caminhada, sofrerá demais, porque durante a sua caminhada ela vai se deparar com situações aonde a confiança no Senhor vai desafiar. Na verdade, as situações vão desafiar a sua vida a ter confiança em Deus. Então, se essa confiança estiver abalada, se essa confiança não estiver verdadeiramente fundamentada, as ansiedades, os medos, as angústias retiram-nos o foco verdadeiro, o foco real. E nós retiramos a nossa vida a essa confiança que eu estou falando para vocês. Essa passagem é muito famosa, é a parábola do samaritano, do bom samaritano. Para quem não sabe, os samaritanos eram um povo tido como um povo excluído. Era uma facção do povo excluído. Eram pessoas que eram consideradas como cães, cachorros, ou seja, não tinham peso nenhum, né? Não significavam nada. Vamos ler a partir do 25.
E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: o que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, eu quero que vocês gravem esse versículo 28. Jesus responde algo: respondeste bem, fazei isso e viverás. E o doutor da lei, sendo um cara meio esperto, já tenta dar uma dibrada ali, como o pessoal do Ronaldinho, ele tenta enganar a Jesus, ele tenta dar uma volta no que Jesus fala e no que ele mesmo fala, dizendo: mas quem é o meu próximo? Jesus responde com uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Vamos ler. Versículo 30. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o morto, na verdade meio morto, né? Desmaiado. Continua o texto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, uma espécie de hotel, repousada, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O versículo 28 nos fala um negócio muito importante e interessante. Jesus responde àquele doutor da lei quando ele respondeu para Jesus. A conversa basicamente é essa. O doutor da lei chega e pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: você sabe. O que a lei diz? Como você entende? Como você interpreta? E aquele homem traz uma resposta um tanto surpreendente, porque ele interpretava a lei de verdade como ela deveria ser interpretada. Ele dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. E Jesus fala: pô, interessante, verdade, você tem razão. Agora faz isso, pratica. Se você praticar, você viverá. Mas interessante porque a ansiedade, todo esse descontentamento, desconcentração, o desalinhamento que há de um coração ansioso, não confiante, um coração vacilante, tudo isso que há nas nossas vidas, e todos nós passamos por esses momentos de não confiança, de medo, de vacilo. Quando nós estamos nessa posição, algo ocorre conosco. Nós deixamos de viver. Porque Deus tem um plano e um projeto para as nossas vidas. Por isso, muitas vezes a gente acha que esse plano é para o céu. Então eu vou ser feliz no céu, eu vou ser próspero no céu, eu vou estar bem no céu. E é verdade, o céu é a base eterna que nos aguarda. E eu creio fielmente nisso. Porém, Deus quer que desfrutemos do seu Evangelho hoje, agora urgentemente, porque o Evangelho de Deus é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Se nós desfrutarmos de Jesus de verdade,
Perceba, essa ansiedade que eu estou citando, esse medo, esse vacilo, desde o início, se desfrutarmos de Jesus de verdade, nós vamos ter paz. Tomei. E não apenas paz. Preste atenção no versículo 21. Se você colocar isso em prática, você viverá. Jesus não estava falando da vida eterna. Ele estava falando da vida presente. É possível estar vivo e não estar na verdade. É possível biologicamente e fisiologicamente o nosso organismo funcionar perfeitamente. Na verdade, dentro daquele ser ocorrer ou existir um vazio tão profundo que ele é um The Walking Dead, é um morto-vivo. Aquela vida não tem de verdade significado. Aquela pessoa não tem de verdade peso. Ela não vive. Porque Jesus estava falando para o homem que estava vivo biologicamente, que se ele praticasse aquelas coisas, ele ia viver. Justamente por isso. Porque é possível você estar vivo biologicamente e não estar vivo espiritualmente. Ou não estar ativo espiritualmente. E mais, a palavra diz para nós em Filipenses, não precisa abrir, eu vou ler rápido, 4:6. Isso aqui é uma palavra muito forte para a nossa igreja de Jesus. Não andeis ou não estejais inquietos, ansiosos, vacilantes, com medo, inseguros. Não estejam com medo, medrosos, não estejam duvidando da minha fidelidade. Não estejam assim, por coisa nenhuma alguma. Uau! É muito forte essa palavra de Jesus. Essa palavra dos escritores filipenses, na verdade. Irmãos, não estejais vacilantes. Confie no Senhor. Mas não é uma confiançazinha, não, de você emprestar o seu carro. Não é disso que nós estamos falando. Não é uma confiançazinha de você prestar algo que te vale muito a pena, né? Que vale muito esforço para obter. Eu estou falando da confiança em que nós temos um exemplo muito próximo de nós. O reverendo Caio Fábio perdeu seu filho aos 17, 18 anos, atropelado. 22, jovem, atropelado. Muitos sabem dessa história, alguns não. É um jovem muito amado, acho que é Lucas, não me lembro, acho que é Lucas. Irmãos, o filho morreu. Essa visita, uma visita tão terrível como essa da morte de um filho, como eu falei no início, dia ou outro, a ansiedade, o medo, a depressão, a síndrome do pânico, o perigo, o vacilo da fé, o duvidar, vai visitar nós. Pode não ser esse nível de seriedade, né, e dor, e como perder um filho. O reverendo Caio perdeu o filho dele morreu, nunca mais eles conversarão, nunca mais. Creio eu que na eternidade, né? Nunca mais nesse plano, nessa dimensão, nessa horizontalidade. Irmãos, o reverendo Caio prega até hoje que ele não sabe, naquele momento da dor e da perda, ele não tinha noção de quais eram de verdade os planos do Senhor, mas ele colocava o coração disposto a crer e ser fiel. Diego, você está dizendo para mim que ele precisa ser super-homem, então? Não, porque o reverendo também testemunho que ficou 15 dias acamado,
triste de uma maneira profundíssima. A sua vida nunca mais foi a mesma. Mas percebam algo, irmão. O exemplo é o seguinte: que nível de fidelidade é esse? Porque o reverendo tem uma pregação muito famosa que todos devem assistir, que é o nome, o tapeceiro. Porque o tapeceiro seria Deus, e nós somos a obra do Senhor. Irmãos, o costurar de Deus nos pertence ou não? Nós orientamos aquele que tem a agulha em sua mão, assim como orientamos o oleiro que forma o vaso? Não. O oleiro que forma o vaso, ele não é orientado, ele forma o vaso, segundo o seu bel prazer, mas por um motivo, porque o oleiro é gracioso, porque o tapeceiro é gracioso, e ele sabe o que deve ser feito para que aquele enredo, aquele negócio ali fique firme, resista às dores e lutas que venham por ele. Por que eu, Diego, não oriento o oleiro? Porque ele é o oleiro, ele é o dono do barco, ele sabe a consistência, ele sabe aonde pode dar rachadura. Então preste atenção em algo: a fidelidade absoluta e absurda em Deus causa que nós confiemos de tal forma no oleiro que, mesmo não entendendo as suas costuras ou o seu molde, nós sabemos que o costurar que ele faz é o melhor que poderia ser feito. Irmãos, essa é a confiança. E eu estou pregando para vocês algo que eu anseio viver com urgência. Eu quero chegar ali, nesse nível de perder o fio e pregar: eu sei que o oleiro, o tapeceiro está costurando o melhor tapete que ele poderia fazer, com a melhor forma que poderia ser feita, mas eu não compreendo. Eu não estou no tempo e espaço de Deus. Eu não estou nesse nível de abrangência. O nosso nível de abrangência é esse aqui, ó, do samaritano, da parábola. Nosso nível de abrangência é o amor seletivo, porque o sacerdote e o levita não foram tomados de íntima compaixão por aquele homem, porque eles são como nós, homens. Amor seletivo. Deus não trabalha com amor seletivo. Deus ama a todos, incondicionalmente. Muitos se dão muito mal porque escolhem não amar o Senhor, não responder a esse amor disponível. Irmãos, interessante que este nível de fidelidade deu um exemplo bem radical, né? Morte de um filho. Meu Deus, terrível. Assistam essa pregação, o tapeceiro. A pregação é um pouco extensa, o Caio, ele tem bastante conteúdo, ele fala bastante, né? Mas vale a pena ver. É incrível, é muito bom. Toca muito no nosso coração. Irmãos, preste atenção em algo. Jesus falou para aquele homem: se você de verdade ouvir isso, entender e praticar, você vai viver. Então perceba que no nosso dia a dia muitas coisas nos tocam, nos pressionam, nos causam vacilos, ansiedades, medos, angústias. Coisas menores do que essa que aconteceu com o reverendo Carlos. Projetos profissionais, pessoais, frustrações pequenas com amizades, com pessoas que amamos tanto, com familiares. Coisas pequenas acontecem conosco. Digo coisas pequenas não desvalorizando a sua dor, mas parelhando com o que nós falamos no exemplo há pouco, né? Irmãos, coisas assim nos ocorrem sempre, mas como nós temos reagido? Segundo Filipenses, ou segundo a parábola do bom samaritano, porque em Filipenses diz
coisa alguma deve nos abater, porque a nossa confiança deve permanecer firme. Mas a parábola do bom samaritano nos dá um exemplo de um homem que sabia o conceito. Ele sabia num nível legal, irmãos. Ele tinha uma definição, esse doutor da lei aqui, ele estava compreendendo a lei do ponto de vista completamente correto. De que amar a Deus sobre toda a coisa e amar o próximo sobre a ti mesmo era o resumo do negócio. Era uma revelação forte. Mas ele ainda quis dar um, mas quem é esse próximo mesmo? Qualquer um, não é só o lado de casa. E o exemplo de Jesus é um exemplo que nos impacta muito próximo, é aquele que está no nosso caminho, é aquele que nós encontramos, é aquele que nós encontramos durante a caminhada da nossa vida. Pode ser um estranho? Pode. Irmãos, interessante que essas coisas nos tocam e nos abatem, mas como nós vamos reagir? Como o doutor da lei do bom samaritano, que tinha um conceito teórico maravilhoso, mas a sua prática era vacilante. Ou como Filipenses, nos agarrando na palavra da verdade, nos agarrando no Cristo, nos agarrando de verdade no Senhor Salvador, nos agarrando de verdade na convicção de que Deus é bom, é justo, é misericordioso, Ele é fiel. E a palavra diz que as suas misericórdias fluem como um rio incessante. Nós precisamos deleitar a nossa ansiedade no Senhor. Nós precisamos entregar de verdade o que é do mais valioso em nós para Deus cuidar. Porque, irmãos, quando fizermos isso, você sabe o que vai acontecer conosco? Assim como o doutor da lei do bom samaritano, viveremos. Quando nos deleitarmos, entregarmos a Deus em oração, em súplica, e amando a Deus e amando aos próximos, é aí que nós encontramos a vida. E viver essa vida que Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos, é quando você está num local onde a dor existe, mas não te derruba. A dor é sentida, mas ela não se apropria da sua vida. A dor visita você, mas ela não te domina. A ansiedade te visita porque somos gente, mas ela não toma conta das nossas almas, espírito e coração. O medo nos visita, mas ele não faz morada em nós. Porque logo que sentimos ele, nós sabemos para quem correr, a quem nós devemos procurar. E a palavra nos dá a receita. As escrituras realmente são presentes de Deus para nós. Elas trazem muito Jesus para a nossa vida. Irmãos, a receita, Filipenses 4:6 diz aqui, não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Está ansioso, está com medo, está temeroso, as suas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. Não é porque Ele não sabe, Ele nos conhece, Ele conhece a palavra antes dela sair da nossa boca, quando ela foi pensada, mas porque nós precisamos dizer. A oração é o maior presente de Deus para nós. Não é que Deus está desinformado, precisa ser atualizado no nosso amor, não é isso? Mas nós precisamos falar com Ele, porque isso alimenta o nosso espírito. Preste atenção, para fugir desse vacilo, dessa ansiedade, dessa desconfiança, oração e súplica, e doutor da lei lá na parábola do bom samaritano, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Pratique. Se praticar, você viverá para sempre. Irmãos, tinha um bispo, eu acho que é no Ceará, muito famoso no meio evangélico, muito famoso no meio evangélico, autor de livros, falava muito sobre desigualdade social.
misericordiosa era esse homem. Esse homem, bispo de uma igreja muito grande, tradicional, adota um filho, adota vários filhos. Ele, se eu não me engano, ele tinha filhos biológicos, mas adota 2 filhos, um rapaz e uma moça. E aí cria esse pessoal com maior carinho, maior cuidado. Um homem misericordioso, um homem da palavra, um homem pregador, um homem que escrevia artigos na revista mais importante do meio protestante, que é a revista Ultimato. Um homem assim, ó, cocô, referência para todo mundo do meio. Você sabe o que aconteceu com ele? Muito, muito incrível. Ele foi assassinado pelo seu filho postiço, né? Na verdade, adotivo, desculpa, filho adotivo, assassinado a facadas. Ele e a esposa, dentro da própria casa. Absurdo. Robson Cavalcante. Depois procure a vida e a história de Robson Cavalcante. Um homem misericordioso. Foi assassinado ele e a sua esposa pelo filho que eles criaram, já adulto, 20 e poucos anos. Irmãos, Deus, Jesus Cristo nos disse que nós seríamos perseguidos e teríamos muitas aflições. Vocês acham mesmo que se Robson Cavalcante voltasse e Jesus perguntasse, Robson, você quer mudar alguma coisa na sua história? Você não queria ter adotado esse cara, esse menino? Vocês acham mesmo que o Robson ia dizer que não queria? Com certeza não. Ele poderia mudar alguma coisa na criação, mas ele jamais retrocederia. Porque a palavra de Deus diz que nós teríamos várias dores, ansiedades, lutas e medos. Mas também ele diz algo: tem de bom ânimo, permaneça firme, permaneça comprometido, porque eu venci o mundo. E é nisso que nós precisamos nos apegar, fugindo das ansiedades e das dores do mundo, sabendo que elas nos atingirão e nos alcançarão em dado momento, mas firmes na promessa do Senhor, que Ele está conosco. E seguindo a receitinha básica: oração, se orar não serviu, súplica, a oração mais dolorida, amar a Deus e amar ao próximo. Isso nos livrarão do domínio da dor, da dúvida e da ansiedade. Não nos livrarão da dor, da dúvida e da ansiedade, nos livrarão do domínio dela sobre nós. Não fomos feitos para o domínio dela, nós fomos feitos para adorar, amar o Senhor e usufruir da sua misericórdia. Amém? E eu conversei com a Pamela essa semana sobre essa passagem na vida do Caio, perder o filho, né? E assim, irmãos, não é para qualquer um. Perder o filho adulto. Imagine quantas conversas eles tiveram. O Caio é um homem extremamente inteligente, né? Muito leitor. Imagine quantos ensinamentos. Quantos choraram junto, quantas vezes? Se abraçaram. Um disse para o outro: eu te amo. Quantas vezes? Quantas vezes eles tiveram uma interação assim boa, positiva? Lucas era, se não me engano, Lucas, ele tinha um problema com drogas. Imagine quantas orações Caio fez por ele, pedindo livramento, pedindo cura para essa doença. E o Caio compartilha que de fato compreende hoje que a cura veio, porque ele não saberia muitas vezes aonde esse filho ia parar, que nível ele ia chegar. Mas para compreender isso, não entrar na depressão, não entrar no limbo espiritual e emocional, é necessário estar em dias com as orações, as súplicas e mais a prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Vamos orar? Vamos curvar nossa cabeça, mesmo assentado.
Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque mais uma vez o Senhor tem falado conosco de maneira tão evidente, tão clara. O Senhor tem tirado certas nuvens nubladas da nossa cabeça, a fim de deixar tudo muito claro, segundo a nossa visão, para que nós possamos enxergar o Teu propósito, o Teu objetivo e de verdade, Senhor, possamos praticar. Queremos viver com qualidade, queremos viver o Teu amor e desfrutar da Tua graça. Nós queremos praticar a Tua vida, nós queremos viver, Senhor. Assim como esse doutor da lei recebeu essa palavra do Senhor, nessa noite nós recebemos a Tua palavra. E assim como esse homem recebeu a orientação de pratique, faça, exerça, nós ouvimos a Tua palavra, estamos disponibilizamos o nosso coração para praticar, para fazer, para exercer, Senhor, de verdade. E em nome de Jesus nós cremos que a Tua graça, a Tua misericórdia nos capacita, o Teu Espírito Santo capacita as nossas vidas, para que nós possamos de verdade praticar a Tua palavra, as súplicas, orações e também amar a Deus sobre todas as coisas, pessoas, objetos e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Te agradecemos pela Tua palavra, livra e abençoa a vida de cada um aqui, do homem mau, salteador, abençoe a semana de cada um, aqueles que não puderam ouvir, o Senhor possa estar visitando, tocando a sua vida, em nome de Jesus, abençoando, e que não nos falte graça, misericórdia, não nos falte a orientação do Teu Espírito, para viver de verdade a vida boa que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa o plano de cada um profissional, o plano na área de estudos, o plano na área do trabalho, da vida pessoal, emocional. Senhor, abençoa cada um aqui, as grávidas, as crianças, os adolescentes, que o Senhor possa de verdade derramar a Tua bênção sobre ele, o Teu cuidado, a Tua misericórdia. E sim, Senhor, no dia que o homem mau, ou no dia que a dor e a morte visitar a nossa casa, sejamos nós encontrados como filhos fiéis, discípulos fiéis que sabem que o tapeceiro está construindo um tapete lindo, mas não sabemos quais são as cores, não sabemos quais são as curvas, não sabemos quais são as nuances desse tapete, mas sabemos sim, Senhor, que no final, em nós será construído um edifício perfeito e grande. Jesus Cristo estará construído em nós, na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Estamos encerradíssimos.